Vou ver se o pouco aqui vai ser pouco. De um bem maior. Desse vai e vem. Sempre voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz. Mais pequenininha, né? Aqui a gente tem vizinhos, banheiros ali uma salinha de base, a gente tem um jardim, né? A gente tem um jardinzinho. Que dias que vocês têm? Aqui é toda sexta-feira. Toda sexta-feira. E a gente tem estudo na quarta e na próxima. Jesus, no silêncio da praça, sempre palestra no cantinho, Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, mas eu uso os capítulos. O nome. Se precisar. Até o próximo eu fiz a lição. Não, tá. Muitas imagens. Mas tem gente que não vai ver alguma coisa. Mas tá no. Meus irmãos assim pedem paz pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos rumo à luz. Mas eu tinha visto já hoje eu lembro da porteira, eu olhei e falei, hoje aparece. Bom dia,
Oi, bom dia. Foi muito bom. Vai chegando, vai ficando mais embaixo. Foi muito válido, foi muito bom. Foi bastante gente bacana, foi legal isso. A organização é muito boa, né? Porque a gente mora aqui, a gente monta de fora, né? Daqui a pouco o outro Se tiver alguém, se me dá um toque. Se tiver alguém, se me dá um toque.
Bom dia a todos. Bom dia. São todos bem-vindos. Que a doce paz de Jesus já abastece nossa mente com inspiração. Né? Nos deu um dia de muita harmonia, de muita alegria, né? Essa chuvinha abençoada, como dizia minha mãe, né? Lavando algumas nuances aí pesadas da terra. Então, gente, olha, nossa pagininha, né? Sinal verde, Franciscano Xavier, né? Licença espírita, né? Mas é bem grande. Então vamos aqui, o que saiu para a gente aqui, abrindo ao acaso, né? Nada por acaso. Dever e trabalho. Compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço de equipe na obra realizada. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra e lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir alguém do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, uma pagininha, né? Muito específica no dever e trabalho, é o que todos nós temos, né? Não especificamente no Espiritismo, nós, né, estamos, mas, né, na nossa vida diária. Na nossa pré-oração, nós elevamos nosso pensamento a Jesus, rogando a Ele que receba Deus por todos nós. E que a espiritualidade amiga e benfeitora que nos acorda e que nos recebe também mais uma vez, que nós possamos sempre ser gratos por tudo nessa vida. Porque nós fomos abençoados com a reencarnação e estamos nessa existência, né, e principalmente numa época muito especial para cada um de nós. Que Jesus continue nos dando essas oportunidades, né, diárias, e que nós possamos aproveitá-las, e que a doce paz de Jesus esteja cada vez mais presente nos nossos corações. Assim seja. Convidamos então o nosso amigo, né, o Silvio Pavanato, que vai trazer para nós aqui o estudo dessa manhã, né? E aí vamos então aproveitar aí esse ensinamento, né? Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez aqui agradecer a casa, né, pelo convite de nós formularmos um seminário a respeito de uma temática bastante importante, que é justamente a faceta religiosa da doutrina espírita, um dos seus tríplices aspectos, que seria a parte religiosa, né, da nossa doutrina espírita. Tem uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, que
sonhei, né? Digamos assim, para que daquele momento em diante, as minhas palestras vinculadas à doutrina espírita fosse relacionada ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quem me conhece sabe que eu sempre peço um tema ou um capítulo pertinente ao próprio Evangelho como um todo, segundo a doutrina espírita, um dos seus 28 capítulos. Então a gente sempre trabalha essa questão. E ultimamente comecei a me incomodar com a construção do Evangelho, como ele se deu, qual é a sua lógica, qual é a sua dinâmica, né? Por que o capítulo 1 está no capítulo 1? Por que o 2 está no 2? Por que o 3 está no 3? Por que o tema reencarnação está no capítulo 4 e não está no 5, ou no 2, ou no 10? Então aí que, sendo a doutrina espírita uma doutrina essencialmente lógica e racional, deve haver um porquê e uma razão para que os capítulos fossem encadeados, uma dinâmica e uma lógica. E, diante desse fato, dessa minha preocupação, comecei a buscar, a investigar a dinâmica, a construção, a estrutura do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, 3 da doutrina kardeciana, o Livro dos Espíritos, que abre a doutrina como um todo, os seus 4 livros. Nós temos o Livro dos Médiuns, em seguida nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós preparamos esse seminário abordando justamente a estrutura organizacional do Evangelho segundo o Espiritismo e a missão propriamente do Espírita. Tá ok, gente? Antes de mais nada, eu não aprendi a mexer em PowerPoint. Já estava falando aqui. Eu fiz um texto. E meu filho sabe mexer muito bem, né? Mas, filho, vamos fazer amanhã, pai. Sabe como é que é? Filho. Certo? E no fim o negócio chegou, domingo, e agora eu vou ter que correr aqui, que eu não vou depender de você. Agora, se me perdoe até a rudimentaridade aqui do texto, mas já viu, né? Vamos, a próxima vez, quem sabe, eu aprendo a mexer com PowerPoint. Tá ok, gente? Vamos dar prosseguimento. Se tiver dificuldade na leitura, a gente tenta aumentar aqui, né? O tamanho da letra. Pelo menos isso eu acho que eu consigo fazer. Vamos lá. Quando começou a estruturação e a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos visualizar esta preocupação de Kardec e do próprio corpo de espíritos superiores que estavam presentes junto ao codificador, foi justamente no chamado livro 3, as chamadas leis morais. E abre o livro 3, o capítulo 1, falando sobre a chamada lei natural. O que seria essencialmente a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Logo, é uma lei perfeita, estável e imutável. Então nós temos a lei divina ou a lei natural. Ela é estável, repito, imutável. Ela não se modifica, diferente da lei humana, uma lei essencialmente cultural, em que, à medida que o homem vai alterando a sua intelectualidade, a sua cultura e, sobretudo, a sua moralidade, a lei humana ela se altera. Haja vista as leis humanas que nós temos, por exemplo, no Brasil. Nós temos uma Constituição que vive sendo alterada, modificada. Nós temos as leis civis, penais, que vivem sendo modificadas e alteradas. Todavia, a lei divina, ou seja, a lei emanada do Criador, ela é absolutamente estável. Por quê? Ela é perfeita, porque sai de um ser perfeito. Então, a verdadeira lei é a lei divina. Então, a lei natural, ela é a chamada essência da divindade universal. E ela subdivide em leis morais e leis físicas. As leis físicas são as leis tratadas, estudadas pela nossa ciência. Elas não se modificam. A gravidade é gravidade, sempre foi gravidade, vai ser sempre gravidade.
As leis da eletricidade é o mesmo processo. As leis que envolvem luzes, óticas, a mesma situação. As regras matemáticas que extraem da natureza de forma exata, elas são imodificáveis. 2 mais 2, 4. Daqui a 100 anos vai ser 5? Eu acho que não, né, gente? Então as leis físicas, elas são emanadas, né, da natureza, objeto de estudo da ciência. Então é importante a ciência colaborar com o progresso humano. Ela é essencial, porque ela extrai o conhecimento, ela extrai os segredos das leis que envolvem a natureza. Nós temos um processo de chuva aqui agora, que é perfeitamente explicado, não é verdade? Pelos nossos físicos. Por aqueles que estudam esse campo do conhecimento humano. Mas é uma emanação de uma lei divina. O homem não inventou a chuva. Isso aqui é fruto de Deus. É abençoado. É uma lei natural. Mas também existem as leis morais, que também são emanações da divindade superior, portanto, leis estáveis, profundamente estáveis, repito. E a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que fala justamente das leis naturais, é o seguinte: a lei natural é a lei de Deus, portanto, a lei moral é a lei de Deus. A lei física, estudada pela ciência, é lei de Deus. Não é lei humana. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, nós temos que seguir as regras daquilo que a ciência prega. Daí a racionalidade da nossa fé. Nós devemos seguir as leis morais trazidas pelo Mestre. Mestre de quem? O Mestre Jesus, o Mestre de todos nós. A segunda grande revelação da humanidade. Portanto, para sermos felizes, nós temos que estar em harmonia com a natureza, com aquilo que as leis físicas pregam, extraídas pelo esforço, pelo trabalho do homem, via ciência. E a felicidade, ela se complementa através de nós seguirmos as leis morais estabelecidas pelo Cristo. Portanto, esta é a lei natural. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Qual é o nosso comportamento? Quando nós quebramos uma regra física, algo de errado acontece. Um prédio desaba, um avião cai. Alguma coisa equivocada no campo físico acaba acontecendo. Estou sendo claro? Quando nós infringimos uma lei moral, o processo de resgate expiatório, ele se inicia. Porque nós infringimos uma lei de Deus, uma lei moral trazida pelo Mestre. E nós espíritas, especialmente, não podemos alegar ignorância. Haja vista que o Espiritismo é a terceira revelação que dá o acabamento a esse grande prédio construído pela primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Cristo, e o acabamento para a doutrina dos Espíritos, para todo sempre. A morte, ela deixa de existir. A comunicabilidade, ela se torna constante entre encarnados e desencarnados. É a beleza da vida e nós somos privilegiados por isso. De termos uma doutrina maravilhosa ao nosso dispor, à nossa disposição constantemente. Então, a pergunta 614, ela estabelece a lei. Olha que profundidade essa pergunta. Kardec prossegue na pergunta 621. Onde está escrito na lei de Deus? Na consciência. Instintivamente, por conhecimento ou não, nós dizemos, siga a sua consciência. É ou não é? Na consciência. Mas a consciência, muitas vezes, ela sofre um processo de refração. Ela é deturpada pelas nossas viciações morais, que procuram dar um entendimento à nossa consciência de uma outra forma, que convenha à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. E vem a infelicidade, porque nós quebramos a lei natural, a lei moral, estabelecida na pergunta 614. Isso é muito bonito. É a ciência e a religião juntos. Quebrando o paradigma secular entre a confusão, a encrenca, entre o lado cientista e o lado espiritual. E a unificação.
processo e aprofundar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ela de ser revelada? Ele esqueceu, a desprezou. Esqueceu, desprezou. Desprezou por quê? Por que desprezamos a lei de Deus? Porque a nossa escala de valores traz uma série de equívocos. Nossa escala de valores traz uma série de prioridades que nem sempre se encaixam com a lei divina. O resultado é a infelicidade. Pergunta 614. Olha só. Ele esqueceu e desprezou. E Deus quis que ela fosse revelada. A doutrina espírita é um exemplo clássico de chamar a nossa consciência para nos relembrarmos das nossas obrigações, amenizarmos os nossos conflitos através de uma mudança de comportamento e de atitude. Aí vem a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus... Mais perfeito, não perfeito. Mais perfeito. Olha que pergunta absurda. Que Deus ofertou ao homem para ele servir de modelo. Jesus. Bom, existe a lei natural, que ela é subdividida em leis físicas e morais. Estas leis morais estão na nossa consciência. Qual o modelo mais perfeito que Deus nos enviou? Jesus. Logo, nós precisamos construir algo que retrate essa realeza. Vocês estão me entendendo? Então precisa ser feito algo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos extrair desse mestre aqui, do ser mais perfeito que foi enviado para todos nós, os seus ensinamentos. De forma que a nossa consciência seja tocada. Olha que beleza, em 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Vocês não acham? E me admira muito espíritas. Aí vai uma crítica. Discutindo quem foi o maior de todos que já veio até a Terra. Vocês já viram esses questionamentos? Até mesmo dentro do Espiritismo? Peguem essa pergunta 625 e falam, meu filho, vá lá ler. Aí vai ser arrogante, né? Da nossa parte, né? Pega a pergunta 625 dele. Você é espírita? Eu sou. Isso aqui, ó. Então vá atrás disso. Lá está a resposta. Não tem que ter discussão dentro do Espiritismo sobre quem foi maior. Grandes mestres vieram no nosso planeta. Os precursores, os homens da primeira revelação, os encarnados que vieram, os grandes profetas, que anteciparam a vinda do Cristo, maravilhoso, mas Ele é incomparável. Jesus. Jesus é o maior de todos. Depois a gente vai ver por quê. Aí pergunta, mas por que Jesus é o maior? O que ele tem de diferente dos demais grandes mestres que vieram no nosso planeta? A gente vai ver depois. É preciso ser entendido isso. Precisa ser trabalhado. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral ao qual a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é para o homem, para nós, que ainda estamos na fase da encarnação, ainda estamos na fase da evolução. Deus nos oferece Jesus como o modelo mais perfeito. Mais perfeito. O que quer dizer, gente? Que não é perfeito absoluto. O perfeito absoluto, quem é? Deus. Deus é o modelo mais perfeito. É o modelo universal e perfeito na sua mais absoluta acepção. Os demais estão em evolução constante. Inclusive o nosso Mestre Jesus, com todo respeito, ele também está em evolução. A evolução dele, o dia que parar a evolução dele, ele ficou igual a Deus. Tá, tudo bem? Cheguei. Não vai acontecer. Deus é Deus, é o Pai, o Senhor do Universo. E somos herdeiros desse universo. Olha que coisa linda. Somos herdeiros do Criador universal.
Deus nos oferece Jesus como modelo mais perfeito, e a doutrina que esse ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. É a mais pura expressão da lei de Deus. Porque ele era animado pelo Espírito Divino, um Espírito puro, de primeira ordem, que já passou pelas fases reencarnatórias, já passou por todas as fases materiais, já não se reencarna mais. Inclusive os mundos, Emmanuel nos retrata os mundos a qual Cristo passou nas suas encarnações milenares, bilenares, sei lá quantas lá atrás, já nem existem mais. Já foram destruídas, reintegradas, reincorporadas no concerto evolutivo do universo. Então é o tipo mais perfeito, porque ele é o espírito animado que me foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Aí Kardec falou, vai precisar criar alguma coisa desse homem aqui. Vocês estão concordando ou não? Vai precisar fazer alguma coisa. O livro dos Espíritos não está legal. Está ótimo. Mas a gente vai ter que pegar o ensinamento desse cara aqui, todo respeito ao mestre, vamos precisar pegar o ensinamento dele e trazer para nós. Não é? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Resposta: Espírito de Verdade, pergunta 627, lá sobre a lei natural. Eles têm mais alguma coisa a nos ensinar, já que Jesus foi o maior de todos? A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque ele falava de acordo com a época e o lugar. Ou seja, o que o Cristo falou numa época, há 2000 anos, numa linguagem peculiar e restrita da época. Ele falava o hebraico arcaico, uma língua pobre, comparada à nossa gramática atual, ao nosso português. Portanto, uma mesma palavra tinha várias acepções, vários conceitos. Sem falar que as palestras maravilhosas do Criador, do Filho do Criador, não tinham gravações, eram ouvidas e transcritas por seres imperfeitos. E essas transcrições, ao longo dos séculos, foram sofrendo o quê? Mutações, traduções. E chegou no português como? Imagine. Será que ninguém pôs uma palavrinha a mais? Não riscou com alguma coisa ali ou aqui? Pôs uma vírgula ali ou acolá? Então era necessário que fosse restabelecido a verdade. É necessário de vos lembrar aquilo que eu tenho dito e o que eu não disse ainda. Então os Espíritos vieram trazer de volta a pureza do próprio Evangelho, daquilo que o Cristo nos falou há 2000 anos. É preciso agora que a verdade seja compreensível para todo mundo, uma linguagem simples, de difícil compreensão no nosso sentimento, porque nossa vaidade e nosso orgulho impõem resistências, muitas vezes insuperáveis, por várias encarnações, que é o grande inimigo nosso, o orgulho e o egoísmo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, já que há tão poucas pessoas que as entendem. Poucas pessoas entendem aquilo que Jesus disse. E o pior, gente, e ainda menos os que praticam. É importante nós termos o pragmatismo, a utilidade prática dos nossos atos, dos nossos comportamentos. Isso é essencial na nossa postura. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos, colocar em xeque os orgulhosos, como Jesus fazia com os fariseus e saduceus. Se você via a rispidez, entre aspas, de Jesus na sua passagem aqui na Terra, era quando ele se direcionava a quem? Aos fariseus. Raça do que? De víboras? Não é isso? Então ele se dirigia aos fariseus, aos hipócritas, que orgulhosos, que conheciam a regra,
portanto seriam melhor cobrados. Desmascarar a hipocrisia humana até os dias atuais, em larga escala ainda. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem as suas torpezas, aqueles que colocam vestimentas bordadas a ouro, mas por dentro chagas à mostra, transparecendo um coração poluído, cheio de feridas, mal cheiroso, doente, como muitos de nós carregamos até a presente. Nós estamos aqui para limpar, através do nosso esforço, do nosso trabalho. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Razão, gente. Ciência e religião. A interligação, a lei natural, estável, trazida, mandada, criada pelo nosso Pai, amoroso e infinito. Somos filhos dele. Não esqueçam disso. Olha a beleza da ciência e a religião sendo entrelaçadas nesse capítulo e aprofundada no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos encarregados de preparar o reino de bem anunciado pelo Jesus. Eis porque não é preciso cada um interpretar a lei de Deus a critério de suas paixões, porque os Espíritos são objetivos, são claros. E o Evangelho traz essa objetividade. Especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos analisar com mais pormenor. Então não há discussão, desde que cada um de nós tenhamos a boa vontade necessária. Não há contradição. A lei da caridade, a lei do amor, amar ao próximo, as leis que envolvem, enfim, o doar-se, o servir, é inquestionável. Não tem como questionar. Você pode questionar a altura do Cristo, se ele era cabeludo, se ele tinha olho azul, se ele tinha olho verde. Isso não interessa. Isso é mera curiosidade de quem está ainda gravitando em torno do núcleo essencial, que é a sua moral. Está lá na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, que você pode colocar vários questionamentos em relação à vida do Cristo aqui, mas não às suas leis morais. Isso jamais. Então é inatacável a essência crística. Ataca-se porque tenta deturpar aquilo que ele disse. É a única forma, é a única maneira. Demonstrando o que? Uma tragédia aos corações humanos que geram essas dissensões de caráter coletivo e individual. Nem falsear sentido de uma lei repleta de amor e caridade. Kardec percebeu, com a ajuda dos Espíritos, o entendimento trazido pelos mentores de que era necessário uma obra que retratasse especificamente as palavras do Mestre. Baseado nestes fundamentos, nessas 4 perguntas inscritas no Livro dos Espíritos, estava afastado qualquer impossibilidade de não construir uma obra essencial que tratasse as leis morais. Uma derivação do livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, as leis morais. Livro 3 do Livro dos Espíritos, leis morais, lei natural, lei de sociedade, lei da distribuição, lei da liberdade. Vocês lembram disso lá no Livro dos Espíritos? Então o Evangelho, ele se ramifica, a sua raiz está no livro 3.
do Livro dos Espíritos. Assim como o livro 1 e o livro 4 do Livro dos Espíritos dão um embasamento à Gênese. Então a árvore, ela se ramifica com a raiz do Livro dos Espíritos. Mas a beleza em si, ela está no Evangelho. Tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo? Estou sendo claro até o momento? Com 3 perguntinhas do Livro dos Espíritos, já deu 40 minutos. 3 perguntas do Livro dos Espíritos sobre lei natural, deu 40 minutos. Eu estou de boca aberta. Os Espíritos não sei o que estão fazendo comigo. Vamos lá. Aí um detalhe existente em obras póstumas. Obras póstumas, página 170. Aí Kardec, vou dar um nome para esse livro: Imitação do Evangelho. Ficou estranho esse nome, vocês não acharam? Aí tudo bem. Aí ele falaram assim, meu amigo, isso aqui não ficou legal. Aí mudou mais tarde para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas começou assim, imitação do Evangelho. Está lá em obras póstumas. Gente, olha essa pergunta, que vai mudar. Eu tenho certeza que boa parte da visão que os senhores têm com relação ao Espiritismo. Esse livro de doutrina terá considerável influência. Perfeito. Pois que explana questões capitais. Epa! Começou a apertar. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias. Quer dizer, as máximas que o mundo religioso irá encontrar, onde ele vai encontrar? Aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Como também a vida prática das nações, dos países, ao irá dele instruções excelentes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele toca a individualidade, ele toca o coletivo, e ele toca a sociedade, ele toca as nações do planeta. Todas as 170, 200 nações do planeta terá significável influência desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz bem enfrentando as questões de alta moral prática. Kardec. Do ponto de vista dos interesses gerais, interesses sociais e interesses religiosos. Está aqui o caminho da nossa transformação íntima. O Evangelho. Todo mundo tem o Evangelho. Olha a importância desse livro, dessa obra. O aspecto religioso. Pense nisso. A dúvida tem que ser destruída. A dúvida tem que ser destruída. Quem lê o Evangelho com maturidade percebe isso. Não tem dúvida. E tem o essencial para a nossa construção íntima por milhões de anos. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas, minimamente prontas. Então lança a semente que confiamos. Confiamos. Porque é tempo de que a Terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Até hoje, é importante que a Terra mude de condição, que saia desse ambiente de provas e expiações e passe para o mundo de regeneração através dessa obra essencial e que desmistifique a intelectualidade, que é o problema que nós vivemos até hoje. Diversas interpretações intelectuais de um assunto muitas vezes claro e clássico, confundindo os mais incautos. Não é isso que vivemos? Discussões intermináveis, filosóficas, dos mais variados assuntos, esquecendo a base estabelecida pelo Mestre, da qual nós devemos partir para estabelecer qualquer espécie de interpretação em nossa existência, como ali está presente. Servirá de bússola, de guia ao indivíduo, ao social, ao coletivo e às nações.
Pense sobre isso. Eu tenho pensado. Eu tenho refletido. Isso foi uma das causas de eu abandonar a palestra, mas de cunho científico. Vocês me perdoem, é o meu ponto de vista. A pessoa chega, fala coisas lindas da ciência espírita, perfeito. A pessoa ali não conhece a doutrina, não sabe nem o que é. Você vai falar de ectoplasma, perispírito, transmutação, transmigração, capelino vindo para cá, a pessoa desesperada. Desculpe a crítica, vários centros me cortaram para dar palestra por causa que eu falei isso. Vocês fiquem à vontade. Eu estou errado? Será que eu estou errado, gente? Vi palestra outro dia aí, o sujeito falando, só um momento, né? Vi uma palestra, numa casa aí, certo? Falando dos corpos do perispírito, uma palestra pública, aquelas pessoas assim olhando, não volta mais. Certo? Não volta mais. Isso aí é para curso. Vai falar ali no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, amo André Luiz, mas não é para público. Pessoas que vêm de longe às vezes, vêm de Uber, pagando, sabe, buscando auxílio. Tem que falar de Jesus, do Evangelho, isso aqui, gente, para as pessoas. Essa é a crítica que eu faço. Viu? Me perdoe, é franqueza. Vamos falar de mecanismo da mediunidade, vamos falar dos diversos aspectos que envolvem a mediunidade, o aspecto intelectual, certo? Perfeito? Sem problema algum, mas público específico. Meu ponto de vista. Fala, dona Helena. Que você está citando aí, né? Vendo do ponto de vista, né? Corretamente. Isso é muito bom isso, para que nós possamos refletir, né? Não só ler, mas estudarmos, porque, né? Tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente ainda não entende, a gente não. Me inclui nisso. Então, né? Vamos lembrar mesmo, né? A doutrina espírita, ela quer raciocinar. Pois é. Eu me incluo nisso. Essa é a observação que eu faço. Onde parei aqui? Já de há muito tempo, os teus amigos, a leitura. Sabe o que eu li aqui? Não, a dúvida tem que ser destruída. Até as suas populações civilizadas estão prontas. Certo? Já de há muito tempo, os teus amigos de além túmulo os arrotearam, se aproximaram. Então lança a semente que confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem radiante das esferas que saem. Afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais, que é o que nós presenciamos hoje em relação ao Evangelho. Você vê filósofos de tudo que é lado, tentando interpretar Jesus das mais diversas formas. Rotulando de tudo que é jeito. Mas são intelectuais que não vão, a rigor, para o princípio moral estabelecido pelo Mestre. E que a doutrina espírita, especialmente o Evangelho, trata com bastante clareza. Trata com bastante clareza. Me vira ver isso aqui. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia. Guia de todos nós e com o auxílio devotado dos espíritos que são mais fiéis, em cujo número digna de me incluir sempre. Olha, gente, é uma resposta que está lá em Obras Póstumas, página 170 dessa edição, que nós devemos refletir muito a respeito. Muito. Sobre a importância da moralidade crística. Aí eu fiz questão de colocar essa pergunta, porque isso aqui vai mais além. O que os opositores dirão? Aqui está o clero. Porque o clero, no século XIX, no tempo de Kardec, era o clero. Tocava fogo em livro, em Barcelona, sabe aquelas histórias todas. Aproxima-se a hora em que será necessário
apresentar o Espiritismo qual ele é, quer dizer, aproxima a hora. Quer dizer, o Evangelho vem apresentar o Espiritismo qual ele é. Então a essência do Espiritismo é o Evangelho. Olha a resposta que ele dá aqui. Olha a resposta. Mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Onde está a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo? Aonde? No Evangelho. Aproxima-se a hora em que, diante do céu e da terra, terá de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeira cristã. Quer dizer, que o Evangelho vai trazer, certo? A proclamação de que o Espiritismo é a verdadeira doutrina cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana, através do Evangelho. Ao que escolherem, ou seja, Kardec foi escolhido, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções, do Kardec, e sabiam que a tua fé, que remove montanhas e dificuldades, igual um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Os ataques brutais foram em função desta obra aqui, porque ela entrou na seara do clero, da igreja. Aqui começou a perseguição brutal ao Espiritismo. Não foi com o livro dos Espíritos. Que aqui está a essência das igrejas. A proclamação do Evangelho segundo o Espiritismo significa destruição das igrejas. Capítulo 4, reencarnação. Só isso já detona o resto. Significa a morte ao materialismo. Sim ou não? A reencarnação, ela destrói todas as teorias que nós temos atualmente, que envolvem o materialismo. Porque a nossa condição é relativa, nosso corpo é relativo, a nossa condição intelectual é relativa, a nossa condição financeira é relativa, a nossa sexualidade é relativa. Cara, tudo que é discurso. Na próxima encarnação posso vir loiro, de 1,95 m, cabeludo, forte. Eu confesso que eu ia pedir isso. Mas vamos ver, pedir não custa. Pode, se a minha mãe falar, você veio baixinho, graças a Deus, com esse poder da sua voz, você vai se perder, filho. Ah, mas precisa tirar o cabelo? Tá claro isso? Sim? Posso continuar? Vamos lá. Gente, a hora que vocês quiserem um café, alguma coisa, dona Arari, fica à vontade, viu? Só me avisar, tá bom? Vamos continuar, gente. Então, o Evangelho precisa ser jogado para a humanidade. E vai jogar o Evangelho. E nós vamos estudar essa obra magnífica, fantástica. Se nós estudarmos essa estrutura maravilhosa, certamente nós teremos uma modificação de comportamento, de postura, de forma irremediável. A base do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Meus amigos, qualquer obra técnica, ela possui um começo, meio e fim, ela possui uma introdução, ela possui uma base, ela possui uma parte geral e uma parte específica. Quem trabalha com ciência sabe o que eu estou falando. Você possui uma introdução, uma base, um desenvolvimento e uma conclusão. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é diferente. Então nós temos uma introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo que relata a superioridade da moral do Cristo e a sua própria moral trazida a todos nós de forma inabalável e indiscutível. Na introdução. Depois ele entra na base. Esta base
ela serve, nos dá os parâmetros da evolução e da vida futura. Ou seja, na Trindade Espírita, está lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, nós visualizamos que a Trindade Espírita era formada por Deus, matéria e Espírito. Nós, os Espíritos, estamos em evolução constante, da mesma forma a matéria. Não vamos entrar nesse detalhe. Então, os Espíritos passam necessariamente pelo entendimento dessa base presente no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos entrar agora, nós vamos explicar um pouquinho. Está claro? Vamos lá. Vida futura. Meus amigos, o ser humano encarnado, a alma encarnada, ou o espírito desencarnado, ele precisa ter uma perspectiva. Não importa a idade, nós precisamos ter perspectiva. Porque isso é nato, na nossa natureza. Meu pai foi fazer 90 anos, desencarnou o ano passado. Eu falei, pai, o senhor vai fazer 90 anos no ano que vem. O senhor vai durar mais uns 5 anos. Ele olhou assim para mim, 5 anos? Não é porque eu vivi 90 que eu vou durar só 5. Imagine se alguém chega para você e fala, você vai durar mais 5 anos. Não é assim. Agora que eu entendo, não é porque eu vivi 90 que eu acho que está bom, posso morrer. Não tem idade. Falei, pai, o senhor concluiu que o espírito é imortal. Aí eu falei, aí já entrou no outro assunto. Porque meu pai não era espírito. Morreu sem conhecer o espiritismo. Meu pai não sabia rezar o Pai Nosso. Isso porque tinha 4 espíritos dentro de casa. Só que ele vai me buscar no umbral porque ele fazia caridade de verdade, sem saber rezar o Pai Nosso. Depois que ele morreu, eu fiquei sabendo um monte de coisa que ele fazia que eu não sabia. Aí eu falei até para minha irmã, Sandra, você sabe quem vai buscar a gente no umbral? O homem que não sabe rezar o Pai Nosso. Que na prática, ele faz, e a gente não faz nada. Pelas condições que tanto você quanto eu temos. A cada um segundo suas obras. Aí, a vida futura, ou seja, nós precisamos ter perspectiva. O homem sem perspectiva, ele morre, não importa a idade. Um dia eu cheguei na casa da minha avó, os pais da minha mãe. Entrei, casa antiga, bem antiga, interior de São Paulo. Sabe aquela casa que a frente é fechada para ninguém sujar a sala? Vocês conhecem a casa? Você tem que entrar pelo corredor, a cabeça vai passando pela janela. Quem está passando aí? Passou. A cozinha aberta no fundo. Aí eu entrei, estava minha avó e meu avô com uma xícara de café, cada um com uma xícara de café. Na mesa, oi filho, você chegou? Bem caipira, interior de São Paulo. Quanto tempo você não vem, filho? Você veio ver os avós que já estão para morrer? E daí, Val, como é que a senhora está? Esperando ele morrer e ele esperando eu morrer. Um perto do outro. Ausência de perspectiva. Ausência de perspectiva. Ausência de fé na vida futura, de que a morte simplesmente é uma etapa. Isso destrói, isso corrompe a alma do ser humano. Isso rebaixa e enaltece depressões, ansiedades, tudo que é coisa aí, tudo que é problema psicológico. Então, Kardec abre o Evangelho com a base, enaltecendo o quê? A vida futura. Meus filhos, a perspectiva. Você tem 90 anos, vai fazer faculdade. Ah, mas eu posso morrer no primeiro bimestre. Não tem problema, você continua na próxima. Não pare. Estudem, trabalhem. Não importa a idade. Se amem. Olha que coisa linda. Mas ele abre o capítulo 1.
não vim destruir a lei. Lembra desse capítulo 1? Isso aqui, gente, é de uma profundidade espetacular. Por quê? Porque nesta passagem, que eu não vim destruir a lei sem complementá-la, Jesus diz o seguinte, que as leis físicas, como nós dissemos na pergunta do Livro dos Espíritos lá atrás, as leis físicas, as leis morais, elas se encaixam, porque ela vem do mesmo Criador, e não há divergência na obra do Criador. Não pode a lei física estabelecida pelo Criador entrar em choque com a lei moral estabelecida pelo Criador. Não há contradição em Deus. Então ele estabelece o casamento, religião e ciência. Isso é um feito histórico na humanidade. Não havia esta determinação ainda, de forma clara. Inaugura-se na humanidade, pelos espíritos, dizendo o seguinte: as leis físicas, estudadas pela ciência, e as leis morais, trazidas pelo Mestre, se encaixam perfeitamente. Pela primeira vez na história da humanidade, isso aconteceu. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai além nesse capítulo 1. Ele já prenuncia a lei da evolução, estabelecida por Darwin nesse mesmo período. Este capítulo 1 retrata que veio uma primeira revelação com os antigos profetas, especialmente com Moisés e os seus 10 mandamentos. Veio uma segunda revelação trazidas por Cristo, pelo Jesus, pelo Cordeiro de Deus, pelo ser mais perfeito enviado por Ele, evoluindo. Depois, numa evolução ainda crescente, veio a terceira revelação em definitiva, que é a comunicação, a vida, o entrelaçar do mundo espiritual com o mundo físico e a morte da morte, que tanto nos aterroriza e nos enlouquece. É o medo da morte, é a ausência de perspectiva. Temos o medo da morte porque na maior parte das encarnações passadas nós falhamos. Então a morte significa o encontro com a verdade. Isso nos traumatizou muito. Já tinham pensado sobre isso? Por isso que nós, muitos de nós, têm medo da morte. Porque a gente tomou bomba. Muitas vezes. Sabe, vai sair o resultado do vestibular. Ou seja, você vai morrer amanhã. Ou vai viver. Abra ou não abra. Isso da época do jornal. Compre o jornal. Meu Deus. E agora? Deu ou não deu? A morte é isso. Não é medo, é vergonha. Pois é. Vai nos revelar. A morte nos revela. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o sofrimento que traz a morte? Em outras palavras, a dor moral, a vergonha. Prejudiquei você, tudo bem? Viu? Você, sabe? Eu te traí, lembra? Sabe? Você, não te paguei. Todo mundo assim. Tudo bom? Estou te esperando. Estou te esperando. Certa feita, numa casa espírita, trabalhando, naquele tempo chamado desobsessão. Onde você trabalha? Desobsessão. Desobsessão, não é assim? Meu Deus, como é que é? Não é? Não tem tudo isso lá, o nosso lá é sala 2. Aquela coisa toda. Aí, estava lá, tal. Isso, depois do trabalho, tinha uma senhorinha, uma mocinha. Falou, para minha mãe, eu era menino. Meu pai está tendo pesadelo com a minha mãe. Minha mãe desencarnou, tem 6 meses, uns 3 meses para cá. Ele está com medo de dormir. Chega de noite, ele acorda gritando, minha mãe correndo atrás dele. Que será que esse homem aprontou? Que será que esse homem aprontou? Não tem jeito de fazer assim, de encaminhar, porque ela está por aqui, ela está perdida, ela não se encontrou. Já viu esse discurso? Ela está vagando. Não foi ainda colocada lá em cima onde tem que ser. Não é assim que falam? Pois é, aí teve o trabalho. Não sei o que, papapá, era moleque. Aí minha mãe, médio assim, aí veio a falecida. Desgraçado. Mas o que aconteceu? Por que a senhora está revoltada? Ele tinha um amante a vida toda e eu não sabia. Eu perguntava para ele, onde você vai? Eu vou ver minha espanhola. Eu dava risada, ele também, e era verdade.
Viu? Era verdade. Lavei cueca, desculpa a expressão, tá filmando, ai meu Deus. Esqueci. Lavei cueca desse homem a vida toda. Eu vou matar ele. Aí foi, deu certo. Aí ele passou a dormir. Bem, evidente que nós não falamos bem para a filha, depois a filha descobriu por si só, aquela coisa toda. Né? A gente até se preocupou na época, porque o médico soltou aquilo, uma coisa muito íntima, mas foi. Ou seja, é a dor moral. É a dor moral. Acho que ela vinha com o cabo de vassoura de noite esperando, ela vai estar dormindo. Pegava você, ele voltava correndo, gritando. Mas é a perspectiva, nós precisamos da vida futura. E esse capítulo 1 retrata isso. Tem como entender o Espiritismo e a fé raciocinada se nós não entendermos o entrelaçamento entre a razão física, lei divina, com a razão moral. Isso aqui, excelente. Poucas casas espíritas eu ouvi dar esse tema. Poucas casas espíritas. Isso aqui esqueci. Passa batido. Religião, ciência, tá, beleza, vamos raciocínio. Primeira revelação, segunda e terceira. Vamos para o próximo. Você vai entender a doutrina espírita, é isso aqui. Precisa entender, começar a entender. Inclusive o aspecto da fé, da razão. Para não crer, trabalhar bobagens. Aí vem o segundo capítulo, que aprofunda a perspectiva, quando o Cristo diz diante de Pilatos: meu reino não é deste mundo. O que o Cristo quis dizer com isso? Que meu reino é do Espírito. Eu não sou rei da matéria. Eu sou rei do Espírito. Ou seja, eu não vinculo com a matéria. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que estabelecer o reinado sobre nós. Nós temos que estabelecer o reinado do Espírito. Nós temos que estabelecer o reinado da nossa moralidade, da nossa transformação, da purificação do nosso sentimento e do nosso coração. Foi isso que ele quis dizer para Pilatos. Você é rei dos judeus? Tu dizes. Meu reino é desse mundo. Foi ou não foi? Como? Então, meus amigos, a matéria é meio para evoluirmos para o Espírito. A matéria é caminho que nós temos que traçar para crescermos e evoluirmos. Se o reino futuro, se o reino do Espírito é o que vale, para onde que eu vou? Aí vem o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Vocês estão percebendo a lógica? Sim ou não? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, no reino do Espírito, tem muitas moradas. No reino físico também tem muitas moradas. E nós vamos passando pelas diversas moradas. Pelos diversos estágios. Tá, só enterrar esse 3 aqui. Tá claro isso, gente? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então há os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e o mundo dos espíritos puros. Que cada um destes mundos relatam o quê? As diversas moradas da casa do Pai. Então nós passamos, ao entendermos o casamento da lei física com a lei moral, entendemos isso. Aí nós vamos entender que a verdadeira vida é a verdadeira vida espiritual. Que nós devemos ser reis, rei. E a nossa realeza verdadeira é a realeza sobre o espírito, não sobre a matéria. E o pior, a matéria não deve ser o nosso rei, o nosso condutor, e sim condutor da nossa evolução. E ao estarmos no processo de evolução, que também o capítulo 3 retrata, a evolução, mundos de primitivos, provas e expiações, regeneração,
felizes e puros, está lá essa classificação no livro dos Espíritos, o que nós vamos entender a respeito? A evolução também. Então há muitas moradas na casa do meu Pai. Já disse o Mestre, há muitas vidas. E todos os locais é a morada do Senhor. Então vejam o que nos espera, vejam o que nos aguarda. Nós estamos ainda no segundo passo, estamos ainda na fase de provas e expiações. Ainda vamos passar pela regeneração, vamos entrar nos mundos felizes. Mas isso, por muito tempo, vamos passar por diversas fases da matéria, por matérias de diversas densidades, diversos espectros, mas cada vez mais sutil e aprimorando cada vez mais. Está claro, gente? Esse é o livro 3, aliás, esse é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ok, gente? Vamos tomar um café? Segundo a nossa irmã. Gente, um intervalo de 15 minutos, tá? Para quem está nos assistindo, a gente retorna aí na segunda parte, né? Então a gente vai dar uma pausa e quando Maria Lúcia e Valdir cantar, todos nós retornamos para cá, tá? 15 minutinhos, tomar água, cafezinho, tá bom? De vontade. Né? Nós estamos dando uma água também. Tá bom.